No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor, 16º domingo do tempo comum, 19 de julho. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha a nossa homilia diária, palavra que transforma, quero pedir a você de modo especial que reze por mim. Hoje eu estou completando idade nova. Peço a você que nas suas orações reze por esse humilde servo do Senhor, tão pecador que sou eu, mas reze a Deus para que Deus cada dia mais me faça mais santo, mais justo diante de Deus, e que apesar dos meus pecados, que eu possa cada dia mais estar servindo ao Senhor. E vamos rezar com a liturgia desse Santo Domingo. Eu não vou ler para vocês o Evangelho, porque o Evangelho é bastante longo, senão vai tomar muito tempo. Então eu vou apenas fazer as citações das leituras e vou comentá-las para vocês aqui no nosso vídeo da homilia diária. A primeira leitura é extraída do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos de 13, aí depois a gente vai para os versículos 16 até o 19. O salmo de resposta à primeira leitura é o Salmo 85. A segunda leitura é extraída da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. E o Santo Evangelho está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Então essa é a nossa liturgia desse 16º domingo do tempo comum. E a primeira leitura, meu santo e minha santa, que é extraída do livro da Sabedoria, ela vai nos falar de um Deus que, apesar da força, da onipotência, ele é indulgente, ele é misericordioso para com os homens, mesmo quando eles praticam o mal. Então, mesmo quando nós praticamos o mal, Deus ele é indulgente, Deus ele é misericordioso com cada um de nós. E agindo dessa forma, Deus convida os seus filhos a seres humanos, que é o que vai estar aqui na leitura. Deus convida o homem a ser humano. Mesmo diante das suas limitações, das suas maldades, Deus convida o homem a ser um ser humano. Isto é, a ter um coração tão misericordioso e tão indulgente como um coração de Deus. Olha que coisa extraordinária. Deus chama o ser humano, ou seja, Deus chama a mim e a você a ser humano. Ou seja, a ter um coração tão misericordioso quanto o coração de do nosso amado Jesus, do nosso amado Deus. E a segunda leitura, que é extraída da carta de Paulo aos Romanos, que é retirada da carta de São Paulo aos Romanos, essa leitura ela vem sublinhar de outra forma a bondade e a misericórdia de Deus. Enquanto a primeira leitura fala que Deus é indulgente, é misericordioso, chama o homem a ser humano, a ter um coração misericordioso como Deus, Paulo vem também falar sobre isso de uma outra forma, mas continua falando da bondade, da misericórdia de Deus e afirma que o Espírito Santo, dom de Deus, vem em auxílio da nossa fragilidade e ele vai nos guiando no caminho para a vida, que é a vida plena. E, de acordo com o apóstolo Paulo, é Deus que nos dá a força de viver segundo o Espírito. Então, nós vivemos segundo o Espírito, segundo o apóstolo Paulo, de acordo com essa força que Deus vai nos dando. E é Ele que nos dá essa força para vivermos segundo o Espírito. E há, nesse texto, um convite explícito a tomarmos consciência do amor que Deus nos dedica e da sua preocupação com a nossa salvação, com a nossa realização plena. Então, há uma preocupação de Deus com a nossa salvação, com a nossa realização plena. Então, o nosso Deus, ele não é indiferente. Assim como na primeira leitura, Deus ele nos chama a sermos pessoas humanas, a termos um coração humano. Aqui na segunda leitura, Deus também, Paulo vai nos mostrar que Deus também tem essa preocupação com a salvação do ser humano e com a nossa realização plena. E aí nós chegamos no coração da liturgia, que é o Santo Evangelho, como eu falei, está no capítulo 13,
do Evangelho de São Mateus, onde ele conta essas parábolas. Domingo passado a gente escutou a parábola do semeador, e nesse domingo a gente continua escutando agora outras parábolas, e no Evangelho de hoje ele conta mais 3 parábolas. Ele fala do joio e do trigo, depois do grão de mostarda, do fermento. Ele conta mais 3 parábolas para nós. E a liturgia de hoje, ela fala sobre a paciência de Deus, e de modo especial a gente vai ver essa paciência de Deus aqui no Evangelho que nos é apresentado. O Evangelho desse domingo vai nos mostrar que o reino de Deus não é um clube exclusivo de bons e de santos, como muita gente pensa, que o reino de Deus é só para os bons, é só para os santos. Não, o reino de Deus ele não é um clube exclusivamente para bons e para pessoas santas. Nesse reino de Deus, todos os homens, bons e maus, encontram possibilidade de crescer, de amadurecer, de fazer as suas escolhas, de serem tocados pela graça até o momento final da sua vida. Então, no reino de Deus, todos têm oportunidade. Deus não exclui ninguém. Como ele vai dizer, deixai o trigo crescer junto com o joio, ou seja, é o mal com o bem que cresce junto ali. Deus ele não exclui ninguém. E a palavra de Deus, ela vai nos convidar a não perder a confiança e a esperança. Então, essa palavra de Deus no Evangelho de hoje, ela nos convida a não perder nem a confiança e nem a esperança nesse Deus que é tão misericordioso, que é tão paciente com cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Porque, na verdade, o reino de Deus não é um condomínio fechado, podemos dizer assim, ao qual só tem acesso um grupo privilegiado, constituído de bons, puros, de pessoas perfeitas, de onde está ausente o mal, o egoísmo, o pecado. Não, seria maravilhoso se o mundo fosse assim, onde todos fossem privilegiados, onde todos fossem bons, onde todos fossem puros, onde todos fossem perfeitos, onde não existisse o mal, o egoísmo, o pecado. Seria maravilhoso. E não seria mais esse mundo, de fato, seria o céu. Mas nesse mundo, infelizmente, a gente está vivendo com todas essas realidades, pessoas boas junto com pessoas más. Então tem todo esse tipo de situação dentro desse reino de Deus. E neste Evangelho nós temos uma lição muito sugestiva sobre a atitude de Deus face ao mal que fazem, face esse mal e aos que fazem o mal. Então Deus no Evangelho de hoje ele vai mostrar, nesse Evangelho ele nos dá essa lição muito sugestiva sobre a atitude de Deus face ao mal e aos que fazem o mal. Na parábola do trigo e do joio que Jesus nos conta, ele garante que o esquema de Deus não prevê a destruição do pecador, a segregação dos maus, a exclusão dos culpados. A gente não vê. Aqui Deus ele não exclui, ele não faz segregação de pessoas. Não é que Deus compactua com o mal, não é que ele está dizendo que o mal é bom, que o pecado não é mais pecado, não é nada disso. Só que Jesus ele está dando uma oportunidade. Por isso que a liturgia de hoje nos fala da paciência de Deus, meu santo. Essa paciência que Deus tem com o pecador, que é eu e você, nós somos esses pecadores, e Deus tem essa paciência comigo, com você, e Deus vai dando esse tempo para que a gente possa ir amadurecendo. E o Deus de Jesus Cristo é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, sem pressa para castigar. Deus ele não tem pressa para castigar. Nós é que temos pressa, urgência em castigar. E a gente não lembra que nós também, muitas vezes, podemos ser castigados pelos nossos pecados. A gente olha muito o pecado do outro, o cisco no olho do outro, mas a gente não vê que nós também somos pecadores. A gente tem uma pressa danada em querer que Deus castigue, que Deus faça justiça com o outro. Mas esquece que a justiça também pode ser feita na nossa vida. E aqui é mostrado que Deus quer dar a todo homem o tempo do mundo para crescer, para descobrir o dom de Deus, para fazer as suas escolhas. E a paciência de Deus com o joio nos convida a rejeitar toda atitude de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança
nas nossas relações com os nossos irmãos. Então, meu santo, peçamos a Deus que Deus nos dê a tolerância, a paciência, assim como Ele tem paciência conosco, que nós também tenhamos paciência com os nossos irmãos que erram, porque nós não somos perfeitos, não somos santos ainda. Então, que nesse domingo o Senhor nos ensine a ter a paciência que Ele tem para com cada um de nós. E que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.